Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Mateus, o capítulo é o de número 3. Nós vamos ler 3 textos, tá, irmãos? Esse é o primeiro, depois um outro em Mateus e um em João. Mateus capítulo 3, apenas os 2 primeiros versos. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora vamos para o capítulo de número 12, deste mesmo livro, Mateus 12, o verso de número 22. Mateus 12, 22 diz assim: depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. João capítulo 18, apenas um verso, o verso de número 36. Disse Jesus, respondendo a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Até aqui, irmãos. Senhor, nosso Deus, é o Teu reino que nós buscamos, Senhor. É o Teu reino que nós pregamos. É o Teu reino que queremos fazer parte por toda a eternidade. Fala conosco neste dia, Senhor. Opera aqui tremendamente sobre a Tua igreja. Que hoje, Senhor, o Senhor reine sobre nós sempre, em todo o tempo. E faz a Tua boa obra, Pai, pois nos reunimos para buscar o nosso Rei, que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vocês devem ter percebido, espero, se prestaram atenção, os 3 textos estão falando do reino de Deus. Tanto de Mateus quanto de João. Bom, irmãos, todos os teólogos, se eu for perguntar para qualquer teólogo, eles geralmente discordam em muitas coisas, mas tem uma pergunta, se você perguntar, eles vão ser unânimes, praticamente. Se perguntar o que Jesus pregava, curava, fazia milagres, fazia muita coisa, mas o que Jesus pregava? A resposta é bem simples e bem fácil. Todos vão falar, a pregação de Jesus era o reino de Deus. Era isso que Jesus pregava. 100% das vezes você vai ver Jesus falando do reino de Deus. E isso é interessante porque, na verdade, o reino de Deus não é muito pregado nas igrejas. Em 1974, teve uma conferência sobre evangelização, sobre missões, uma conferência mundial, foi igrejas do mundo todo, chamada Conferência de Lausanne, e tiveram várias ministrações, vários cursos ali, vários debates, e lá para o fim dessa conferência, sobre evangelização e missões, um determinado pastor perguntou em púlpito: olha, irmãos, vocês ouviram aqui se falar alguma coisa sobre o reino de Deus? E eles falaram: não. E ele perguntou, como nós estamos falando sobre evangelização, sobre missões, sobre o evangelho de Deus, e com todas as igrejas do mundo reunidas, e não citamos o reino de Deus, que era o principal interesse de Jesus na terra. O principal interesse dele sempre foi o reino de Deus. Tem um professor de teologia que ele comentou certa vez que em 16 anos, ele tentou recordar na mente quantas vezes ele tinha ouvido uma pregação sobre o reino de Deus. Ele tinha lembrado só de 2 sermões, em 16 anos. Peter Wagner, ele fez a mesma análise, que é um pregador muito famoso. Ele falou que em 30 anos ele não se recorda de ter ouvido um único sermão sobre o reino de Deus. Parece que os nossos interesses estão bem distintos do interesse de Jesus, né? E o Peter Wagner, eu achei muito bonito isso, que ele confessou que ele foi olhar também os sermões dele. E ele viu que não tinha nenhum sermão dele sobre o reino de Deus. E o que tem sido a igreja, irmãos? A igreja está aqui para falar
dos interesses de Jesus ou dos nossos. O que a gente veio fazer aqui com a nossa vida, irmãos? Vamos buscar os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos sonhos, esquecer tudo que interessa a Deus, tudo que Ele lutou para existir neste mundo. É isso que nós vamos fazer? Não, Jesus, esse é o seu interesse, mas esse seu interesse não me interessa. Agora vamos aqui falar sobre os meus sonhos, os meus projetos. E aí se pergunta, né? Por que a igreja, às vezes, é tão parecida com o mundo? Porque, às vezes, a gente busca, irmãos, as mesmas coisas que o mundo busca. O que o mundo busca? Prosperidade, busca uma família boa, pode ser utilizando outros meios, mas, às vezes, está buscando as mesmas coisas que nós. E Jesus veio aqui nessa terra e buscou algo diferente. Ele pregou, viveu e procurou avançar o reino de Deus na terra, irmãos. O que é um reino, irmãos? Um reino é simples, né? Um reino é um governo, é um domínio. Um determinado rei tem um domínio sobre determinada região. O reino de Deus, então, é fácil, é simplesmente o domínio de Deus sobre determinada área ou sobre determinada pessoa. O governo, nós estamos aqui sobre o governo brasileiro, né? E nós sentimos as ações desse governo sobre nossas vidas. Seja no preço da gasolina, seja em concursos que são abertos, seja em diversas decisões que são tomadas. O dólar sobe, o dólar desce, alimentos sobem, alimentos descem, muitas vezes baseado em decisões que são tomadas. Leis são mudadas baseado em decisões que são tomadas. Então, o governo brasileiro nos atinge com as suas ações. Da mesma forma, quem está sob o governo de Deus, sob o domínio de Deus, também vivencia as ações de Deus, a influência de Deus, o poder de Deus agindo. E o Evangelho de Mateus é interessante, irmãos, é diferente do restante do Novo Testamento. Mateus tem o gosto de usar a expressão reino dos céus. O restante do Novo Testamento usa a expressão reino de Deus. Mas Mateus, que é o Evangelho judaico, ele fala sempre do reino dos céus. Então, o reino que estava vindo, que Jesus estava pregando, que o João Batista falou, olha, arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Então, o que estava próximo? O reino dos céus. Né, que nós vemos lá, o reino dos céus. Bom, o que é esse céu, irmão? A gente fala, né, dos céus, e é muito simples. Né? Os céus é onde a gente concebe que é uma habitação de Deus. Né? Aqui está a terra, e Deus habitaria em outra dimensão, em outra esfera de existência, que a gente chama de céu. Aí, em 1 Reis 8:30, diz que os céus é o lugar da habitação de Deus. O próprio Jesus fala que aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então a gente chama de céus, onde está o trono de Deus, onde ele reina em absoluto. É os céus. Lá ele domina completamente. É por isso que Jesus fala, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é lá no céu. Então o interesse de Jesus é que aqui a terra, irmãos, seja exatamente como é no céu. E qual a diferença? Porque na terra tem sofrimento, Sim, isso é diferente. Mas a principal diferença, irmãos, é que no céu se cumpre a vontade de Deus e na terra não. E Jesus fala, então, que se cumpra na terra a vontade de Deus, ou seja, que Ele reine nessa terra, reine na minha e na sua vida, como Ele reina no céu. Ele reina na sua vida, irmãos. Ele reina na sua vida, como Ele reina no céu. Quando Deus quer fazer alguma coisa no céu, Ele não precisa de autorização de ninguém, e Ele pode fazer simplesmente o que quer que Ele desejar. Deus pode fazer na sua vida, não importa o que Ele desejar. Se sim, que ótimo. Se não, então há outro rei na sua vida. Porque o rei tem domínio absoluto. Não é uma democracia, você tem o seu voto, outra pessoa tem o voto, ou um parlamentarismo, não. Rei é um só, ele manda e ele determina. Deus é o rei da sua vida? Jesus veio pregar esse reino, o reino de Deus. Ele quer, irmãos, que você seja reinado sobre Deus. Que você tenha um rei só, e esse rei seja Deus. Deus é rei sobre a sua vida? João Batista estava pregando, olha, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. A linguagem que João Batista utiliza, irmãos, é a mesma que
Nos filmes nós vemos, né, os filmes, tem inúmeros filmes sobre isso, de alienígenas vindo, né, invadir a Terra. E aí sempre tem aqueles que falam, eles estão vindo, o fim está próximo e tal. E a linguagem de João Batista é exatamente a mesma. Olha, vocês estão aqui na Terra, está tudo do jeito que vocês fazem, vocês decidem, vocês querem, vocês mandam, mas se arrependam, pois o reino dos céus está próximo. Quando João Batista falava isso, irmãos, as pessoas tremiam, porque eles sabiam que o que estava vindo era algo externo a esse mundo, muito mais poderoso que esse mundo, e que viria para reinar. Então, é essa mesma linguagem, parece que, sim, está vendo, vai vir uma invasão de um ser extremamente poderoso, e que ele vai vir trazer o seu reino. Imagine você olhar para os céus lá fora, e ver milhares de naves alienígenas gigantescas entrando no nosso céu. Como é que você reagiria, né? Nos filmes é fácil imaginar porque tem os filmes, né? As pessoas correndo, desesperadas, não sabem o que fazem, né? E agora, né? O que vai ser de nós, né? Estão chegando esse pessoal, e agora? Com armamentos, com naves, o que a gente faz? Semelhantemente, estava vindo, o que nós lemos lá em João, um reino que não era deste mundo estava vindo. O reino que era dos céus, Jesus falou, o reino dele não era deste mundo. Estava vindo um reino de outra dimensão, adentrando a nossa realidade. Então, olha só, o que era a expectativa dos judeus, irmãos? Havia 400 anos que havia vindo o último profeta do Antigo Testamento, que era Malaquias. Desde então, nesses 400 anos, é o que era chamado na história judaica do silêncio de Deus. Por que Deus estava ficando tanto tempo em silêncio? Imagina a expectativa. Deus estava sempre agindo na história de Israel. O tempo todo um profeta, o tempo todo grandes acontecimentos. E, de repente, 400 anos de silêncio. E o povo está naquela expectativa. 400 anos. Deus está preparando algo grande. Deus está preparando algo grande. João Batista, que foi o primeiro grande profeta que surgiu depois desses 400 anos, ele falou, olha, esse algo grande que está vindo está próximo. Mas o que é, João Batista, esse algo grande que Deus vai fazer? Depois de 400 anos de silêncio, que ele não envia profetas, não envia homens de Deus. João Batista falou, ele vai vir. Ele em pessoa, Deus vai vir e vai implantar o reino dele aqui. Ele não vai enviar um profeta, não vai enviar um mensageiro, é ele que vai vir. Ele, em pessoa, virá. Então, João Batista estava literalmente gritando, ele está vindo. Ele está vindo. E vocês, então, se arrependam, porque ele está vindo, em pessoa, vindo à terra. João, capítulo 1, diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. É contada essa história, eu não sei quão real é, né, mas porque é difícil saber essas histórias muito antigas, mas é contado que a população indígena, eu não sei se no nosso país ou da América, enfim, que os índios esperavam que chegariam os deuses, então eles estavam aguardando que viriam deuses, chegaria até a região deles. E quando vieram as embarcações dos europeus, seres completamente diferentes, né, branquelos, eles com a vestimenta, os índios com as vestimentas simples deles, com a cor de pele deles, de repente chegando pessoas com vestimentas completamente diferentes, coloridas, e eles brancos, os índios, para eles foi fácil, né, deduzir, é os deuses que nós estávamos esperando. Os deuses chegaram até nós. E foi aquela festa, né, para os índios no início, né? Foi aquela festa porque os deuses que eles estavam aguardando chegaram. Bom, João Batista, o que ele está falando é justamente isso, olha, mas muito antes dessa questão dos indígenas. Deus está chegando. Deus está chegando. Vocês estão preparados? Esse era o confronto de João Batista. Vocês estão preparados? Se não, se arrependam, porque ele está chegando. O reino dos céus está chegando. Jesus diz em João capítulo 3 que ninguém subiu aos céus. Então, nenhum de nós aqui subiu lá no céu para ver como é esse reino. Mas Jesus disse, eu desci do céu para trazer esse reino e mostrar esse reino, e implantar esse reino aqui. Marcos capítulo 2 diz assim, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós,
vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É João capítulo 1, desculpa. Tal foi essa invasão do céu na terra, irmãos, foi tal que quando Jesus foi batizado, diz que na multidão de pessoas que estavam ali, os céus se abriram, e uma voz lá de cima diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então os céus entraram na nossa realidade e estava pronto para implantar o seu reino. Estava próximo, João Batista falou, mas Jesus chegou e não estava mais próximo, chegou de verdade. Nós lemos lá em Mateus que os fariseus questionaram Jesus: você está expulsando demônios, mas é porque você é o chefe dos demônios. E Jesus falou, explicou por que essa não era a explicação correta, e Jesus falou, se eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. O reino chegou, irmãos. O reino chegou. É interessante, se você for ler o Antigo Testamento, que aqui é 2 textos da nossa Bíblia, você vai ver, fala pouco em demônios, pouco em espíritos malignos. Aparecem alguns trechos, mas fala-se pouco. Por que no Novo Testamento essa realidade já se manifesta tão claramente, irmãos? Porque o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, irmãos, o reino das trevas se desespera, se abala. Eles são revelados, os demônios que haviam nas pessoas são revelados, porque a luz de Jesus resplandecia e os demônios não tinham mais como se esconder. Então, tudo isso se revelou em Jesus. Jesus demonstrou que Ele era Deus, estava trazendo o reino dos céus à terra, mostrando que tinha poder sobre a natureza, mostrando que tinha poder sobre o corpo humano, curando vidas, tinha poder sobre a vida e a morte, ressuscitando mortos, e até Ele mesmo ressuscitando, e mostrando que tinha poder até mesmo sobre as forças das trevas, que ninguém sabia como lidar com elas. Hoje a gente fala, né? Se aparecer uma pessoa endemoniada, um caso assim, a gente fala, ora em nome de Jesus, mas naquela época você ia fazer o quê? Você não tinha poder algum, não tinha nem o que fazer quando via uma pessoa jogada ao chão e com um caso de possessão. Agora, Jesus não. Ele chega, resolve a questão e mostra que tem poder, porque ele veio como um rei, ele veio com poder absoluto. Ninguém podia resistir ao poder dele. O reino chegou, irmãos, e havia um rei. Esse rei é o que, na história judaica, é conhecido como o ungido. O rei sempre ele era ungido como rei. E essa palavra ungido é Messias. E é por isso que Jesus foi sempre chamado o Messias, que veio, né? E ele se estabeleceu aqui como o Messias. Então, esse rei veio. Assim como uma invasão, lá, quando a gente vê nos filmes, esse rei veio. Só que é uma invasão bastante diferente, irmãos. Quando a gente vê os filmes, como é nos filmes? É os alienígenas lá, os seres de fora da Terra, atacando. Então, os homens, nesses filmes, eles são os bonzinhos, os seres humanos são os bonzinhos. E as naves ali, que são as más, que vêm para destruir, para matar e para conquistar. Mas na vida real é diferente, irmãos. Na vida real, o ser humano que é o mal da história. Você e eu que somos o mal da história. E, na verdade, esse ser que está vindo de outra dimensão, de outro lugar, ele é o bom. Ele não veio para matar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas o que aconteceu? Os seres humanos que o mataram. Em João capítulo 3, verso 19, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veio aquele rei, em vez de nós o recebermos, o que aconteceu? Nós, os seres humanos, decidiram por executá-lo. E veja que o planeta, nos filmes, o planeta é dos humanos e está vindo alguém de fora. Mas aqui na história real, na história bíblica, esse planeta não é nosso, irmãos, é dele. A Bíblia diz em Salmo 24:1 que do Senhor é a terra e a sua plenitude. João capítulo 1 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe foi feito. Então é um planeta dele, que nós estamos morando, e ele veio, e os que eram seus não o reconheceram, mas o mataram.